Pessoal, ficou um pouquinho mais difícil para essa turma de mistificador e enganadores na área da cutelaria continuarem enganando milhares e milhares, se não milhões de pessoas. Como eu já afirmei, não vai mudar o panorama geral, tá? Por quê? Porque enquanto, vamos dizer que 100 pessoas fiquem mais esclarecidas, não através de mim, mas das informações que eu vou disponibilizar a fonte para os amigos, 1.000 ou 10.000 vão continuar sendo enganadas e propagando a enganação, né, por essas pessoas que se dizem profissionais, né? Nós tivemos um exemplo há pouco de um profissional falando que conhecimento em metalurgia não importa para o cuteleiro, porque ele não precisa disso para fazer suas facas. E é por isso, né, por essa falta de importância, a ciência específica da área, que é a metalurgia, que a gente vê essa quantidade de bobagem, de mentira e de enganação sendo perpetuada, e vai continuar assim. Mas agora, com o advento da internet, com o advento de mais gente participando, mais artigos sendo escritos, mais experimentos sendo feitos, fica um pouquinho mais difícil para essas pessoas, porque pode ser que, às vezes, num auditório com 100, 500, 1.000 pessoas, tenha uma que tenha informação correta e ouse questionar. Vai ser ridicularizado, vão tentar desmerecer a pessoa, falando que ela não sabe nada e quer dar opinião, mas permanece o fato de que vai incomodar essa turma, tá? Eu venho falando isso, gente, vocês não imaginam a satisfação pessoal, porque eu venho falando basicamente isso, escrevendo isso há mais de 15 anos, quando eu comecei a frequentar fórum e tal, fórum brasileiro, tá? Eu já lia fóruns gringos há mais tempo, mas praticamente não participava de escrever. Eu lia e aprendia. Não contribuir, quem sou eu para contribuir alguma coisa? Eu estava lá para aprender. Mas em português, como o nível de desinformação é absurdo, eu comecei a dar algumas pequenas contribuições. E os amigos vão ver, tem artigos meus escritos, né? E tem coisa falada também em vídeo, mas tem arquivo escrito, datado, que dá para ver, a data da publicação, por exemplo, de quando eu falava que a geometria era mais importante na manutenção do corte, né, da durabilidade do fio, que o aço em si, muita gente ridicularizava e tal, e eu fiz gráfico, fiz desenho mostrando o porquê. E agora, aquele metalurgista que eu já comentei em alguns vídeos, o Larry Thomas, ele escreveu um artigo para o site dele, que é, basicamente traduzindo, ranqueamento de aços de acordo com a robustez, retenção de fio e inoxibilidade. Gente, eu recomendo absurdamente que os amigos não só leiam, como salvem esse artigo. Cabral, eu não falo inglês, não leio inglês, não tem problema. Tá cheio de tabelas e gráficos que são autoexplicativos, você não precisa ler, né? É só você saber que toughness, né, acho que escreve T-O-U-G-H-N-E-S-S, toughness, equivale a robustez, ou seja, a capacidade do aço de sofrer um choque instantâneo e não fraturar.
tá? Isso é robustez. É o oposto de strength, tá? Strength é a capacidade do aço de ter tenacidade, ou seja, sobre uma determinada carga, ela sofreu uma deformação, mas voltar ao seu formato original, tá? Tem lá também a retenção de fio medida em teste Catra com espécimes iguais, ou seja, geometria igual. Então, quer dizer, o teste mediu a resistência à abrasão, porque de modo grosseiro e bem generalista, equivale-se retenção de fio à resistência à abrasão. A gente sabe que isso não é o ideal, tá? Por quê? Porque, como eu canso de falar, tanto nos meus vídeos quanto em escrever nos meus artigos que eu escrevi ou nas minhas postagens que eu fazia em fóruns, o principal fator de degradação, na maioria absoluta das vezes, o principal fator de degradação de um fio é a deformação plástica transitória. O que é isso? Rolamento. O fio virou, rolou, tá? Na maioria dos usos, é lógico que em usos muito específicos, no corte de materiais muito abrasivos, nós vamos ter o fator abrasão, tanto por desgaste abrasivo, quanto por microfratura entrando em campo também, e competindo com a deformação plástica transitória, que é o rolamento. Mas ainda assim o rolamento, mesmo em aços muito resistentes à abrasão e muito duros, o rolamento desempenha um papel importante na perda de qualidade do fio, ou na perda de retenção de fio, tá? Então, gente, eu vou deixar na área de descrição desse vídeo e também no comentário principal, caso alguém não queira ler, eu vou fixar o comentário principal que eu vou fazer no link desse artigo do Larry Thomas. É um artigo muito completo, não é todo completo, porque ele mesmo afirma que apesar de digamos que 99% dos principais aços usados em cutelaria, vamos colocar 97% dos principais aços usados em cutelaria estão nesse artigo, tá? Mas tem uns outros que não entraram, mas ele falou que vai expandir isso ainda. E tem também muito aço comum, esses aços mais simples que não entram, mas você pode inferir pelos aços que estão lá qual seria o desempenho desses aços. Então, gente, isso vai dar uma dor de cabeça para muito cuteleiro que fala muita mentira, que distorce muita coisa, que faz propaganda enganosa de muita coisa, e para uma maioria de gente desinformada, e essa eu não vou dizer nem que de má fé, porque eles acreditam mesmo no que estão falando, são completamente desinformados, mas ouviram a informação de alguém supostamente entendido no assunto, ou aquela famosa carteirada. Você sabe com quem que você está falando? Eu sou um cuteleiro. Então, teoricamente, essa informação teria peso e validação. Mas é propagação de mentira, de engano, de desinformação, que só faz crescer. Por quê? Porque o número de pessoas que acompanham essas pessoas é enorme. Igual tem os cuteleiros. A gente chama de cuteleiro, é até sacanagem com quem é cuteleiro mesmo. Tem uns caras aí que fazem faca, que tem seguidor à beça, que chamam de mestre, de professor. E o cara primeiro faz porcaria. Faz porcaria, sinto muito. Eu reconheço o esforço de uma pessoa quando ela quer melhorar, mas quando uma pessoa está há muito tempo numa coisa e continua fazendo porcaria, é vagabundo, tá? Por que ele continua fazendo porcaria? Porque o nível de exigência é baixo. Ele faz porcaria, vende porcaria, ganha dinheiro com porcaria, para que ele vai melhorar? Tem exemplos de gente que começou bem depois dessas pessoas,
que se esforçarem, você vê que nitidamente a qualidade melhorou, o princípio começou a entender das coisas. E ainda assim, a qualidade mesmo fica muito aquém do ótimo. E os dados do Larry Thomas, gente, eu quero que isso fique claro para as pessoas. Você pode citar o cuteleiro que você quiser. Você pode citar Vamos citar os renomados? Vamos dar nome aos bois para não falar, eu estou falando do cuteleiro aqui da esquina, da minha cidade, ou do meu distrito, ou da minha região, ou do meu estado. Rodrigo Esfredo, título de Master nos Estados Unidos, vende faca aí por 5, 10 mil conto. Beleza, nada contra, tá no negócio dele. Quem mais, gente? Ricardo Vilar, vende faca aí de 500 conto, 300 conto, uns pés de cabra afiado, mas vende, né, e tal. Quem mais, gente? Tem muita gente aí, vocês vão lembrar do monte, eu tô citando assim, os mais renomados, tá, mas tem mais gente nesse meio. Mesmo esses, gente, vocês acham que com título de Master Science como cuteleiro, você acha que um cara desse vai ter mais conhecimento sobre aço do que um metalurgista com PhD, que trabalha com aços para lâminas, que é cuteleiro também, e é filho de um dos maiores cuteleiros custom dos Estados Unidos. Vocês acham realmente que essas pessoas vão ter mais conhecimento que ele? Tá bom, tá bom. Não, Cabral, mas ele tem conhecimento teórico. Teórico? Ele cresceu com o pai dele já fazendo facas. Ou seja, ele deve saber menos sobre facas do que o Rodrigo Esfredo, ou do que o Ricardo Vilar, não é isso? Já que ele cresceu vendo o pai fazer facas, aprendeu a fazer facas, faz facas, e aí foi estudar metalurgia. Mas para continuar a ilusão dos amigos que vivem nessa ilusão, ele deve saber menos do que os Esfredos e os Vilares da vida, não é isso? Tá bom, tá bom. Então vamos ficar nessa ilusão. Quando a pessoa não quer abrir o olho, gente, não adianta. Você pode dar a informação que quiser, essa pessoa vai continuar falando que você está enganado. Acabou, tá? Mas eu vou deixar nos links para esse artigo em específico. Tem muitos outros artigos tão bons quanto, mas talvez não tão completos, tá? Que juntou tanta coisa. E assim mesmo ainda tem coisa de fora. Mas esse artigo, eu recomendo que os amigos salvem a página, salvem o endereço, porque sempre que o amigo tiver uma dúvida, vai lá, dá uma pesquisada, compara os aços, os desempenhos, vai ver qual o melhor aço para a faca que você quer, para o uso que você quer, para o uso que você tem, como você usa a faca. Então, gente, por exemplo, esse facão que está aqui, da Paz e Pazini, tá? Tem timbrada aqui aquela espada, cuja lâmina é escrito Paz e Pazini, Foz do Iguaçu. Esse facão, gente, salvo o melhor juízo, ele é de 1987. Eu sei que em 1987 eu estava no 4º ano de odontologia, já trabalhando no consultório, ganhando dinheiro, então eu tinha dinheiro para comprar faca, que nessa época eu achava muito barato. Eu tinha dinheiro para gastar em algumas bobagens. Então esse facão, inclusive, me saiu de graça, porque na época da exposição aqui em Governador Valadares, tinha um stand da Paz e Pazini. Acho que a primeira vez que eles vieram aqui, porque eu costumava ir na Feira da Paz em todas as exposições e nunca tinha visto um stand deles, né? E aí eu comprei um cepo completo, com faca, cutelo, garfo trinchante grande para churrasco, com o cepo propriamente dito. Comprei um kit pantaneiro com faca, chaira, garfinho e faquinha, e um kit, acho que gaúcho, com faca e chaira. Na grande verdade, gente,
é que nenhuma das 3 chairas que vieram, tanto nos kits Pantaneiro e Gaúcho, quanto no cepo, nenhuma das 3 chairas prestavam. Era aço mole que as próprias facas da Paz e Pazini, se você angulasse um pouco mais a faca, ela mordia o aço da chaira, indentava a chaira, tá? De tão mole que era a chaira. Então, por eu ter comprado essa quantidade de facas, e como esse stand da Paz e Pazini ficava perto da barraca do Lions, que meus pais eram do Lions na época, e ajudavam na bilheteria para fazer assistência social e tal, a parte da renda era para o Lions, ele revertia para essas assistências. Então eu ficava direto ali naquele stand, fazendo propaganda e tal. Eu sei que ao final da feira, no último dia, o representante maior da Paz e Pazini falou assim, ó, como você ajudou bem nas vendas e tal, me deram de presente esse facão que vinha com a bainha, que já dançou há décadas, sei lá, e a pedra natural que eu tenho de afiar até hoje, que nem o pessoal da Paz e Pazini, há uns 10 anos atrás eu entrei em contato, depois há uns 5 anos atrás, eles não fazem ideia de que pedra é, tá? Mas era uma pedra natural do tamanho de uma carborunda, eu cortei ela para ela ficar com uma tira mais fina. Eu acho que eu tenho aqui, essa eu deixo no consultório para afiar instrumental, tá? Esse lado nunca foi usado, o lado que é usado é esse. Ela não se desfaz, não é que não se desfaça, ela é muito resistente ao desfazimento, tá? Tanto é que de vez em quando eu tenho que condicioná-la com uma lixa 100 0 km para ela continuar abradindo do jeito que eu quero, porque ela dá para refinar, ela abrade até como uma pedra 1000, tipo a Smiths, tá? Mas eu gosto dessa aqui mais áspera para abradir mais rápido. Então essa aqui é uma tira da pedra. A pedra, na verdade, era esse comprimento e essa largura. Eu tenho o outro pedaço, fica lá embaixo, e um pedaço pequeno desse eu dei para um veterinário que dava assistência técnica para a gente aqui em Valadares na área de ovinos. Tá? Uma pessoa fora de série, um judeu, pessoa fantástica. Tá? Mas então, gente, eu ganhei tanto essa pedra quanto esse facão de brinde. Tá? E esse facão então tem o quê? Pelo menos uns 35 anos, 34 anos talvez. Aço inox, tá? O cabo dele não abriu com esse tempo de uso, o pai usou um bom tempo na roça, um bom tempo. Isso aqui foi usado para cortar cana, cortar capineira, acertar tábua, acertar régua de curral e tal, uma série de coisas, tá? Tá aqui até hoje. E aí a gente vira e mexe, ouve aquele negócio. Não, aço carbono é que tem bom fio. Aço carbono é que retém mais fio. Tá, gente. Se a gente se ativer estritamente a esse ranqueamento do Larry Thomas e aos testes dele, nós vamos ver, sim, que os aços que estão no topo de retenção de fio são aços carbono. Mas não são os aços carbono a que essas pessoas se referem. Quando elas falam assim, não, o aço carbono tem maior retenção de fio, eles estão falando de 1050, 1060, 5160, 6150, 1084, 1095, que é o fodão, e o bambambam de todos, 52,100. É desse tipo de aço que essas pessoas estão falando. E esses, todos eles, todos, com exceção do 52,100, que é o melhorzinho dentre eles, tem pior retenção de fio do que o 420 com 55 de dureza. 420, eu não estou falando 420 HC não, estou falando 420 com 55 de dureza. E olha que esses 1095 estão com 60 de dureza, tá? Então quer dizer, o 52,100 com 60 de dureza, que é o único que tem melhor retenção de fio
do que o 420 com 55 de dureza, no teste abrasivo, Catra. Não tem 5% a mais de retenção de fio, com 60 de dureza, no estado da arte do tratamento térmico, melhor do que o 420 com 55 RC. Ou seja, o 420 com 55 RC nos testes do Lerin dá uma retenção de fio no Catra de 320. O 52-100 dá 330, 335. Ou seja, não é 5% melhor do que o 420 com só 55 RC de dureza. Esse é o aço bam que os cuteleiros se vangloriam, que é o melhor aço que tem, que dá a melhor faca e que não sei o quê. É esse aço que não ganha em 5% do considerado aço de lata de conserva pelos entendidos, pelos especialistas, pelos colecionadores, que é o 420. Não estou falando do 420 HC, da Buck. Esse é outro animal. Esse é outro animal. E se o 420 é um animal que bate todos os aços carbono, inclusive o Super Blue, o Super Blue com 65 de dureza, salvo engano, não tem 10% a mais de retenção de fio do que o 420 com 55 RC. Ou seja, tem uma diferença de 10 pontos na escala Rockwell e não tem 10%, ou seja, ele não chega a 340 no teste Catra, enquanto o 420 está em 320. É, gente, esses são os aços carbono que todo mundo, vamos dizer, 99% das pessoas aí enche a boca para falar que a retenção de fio do aço carbono é superior ao aço inox. E olha que nós estamos falando do inox considerado mais ralézinho que tem, que é o 420. Se a gente comparar com 13C26, a EBL, 14C28N, a US8, aí esses aí ficam no chinelo, gente. 440C, nossa senhora, dá banho. Mas, o que é propalado por aí? Não, aço carbono? E pega um fio melhor e dura mais. Nos testes do Lerin, pega assim um fio não melhor, tá? É um fio que dura mais, porque ele não aceita um fio muito agudo. Porque o que acontece? Devido à quantidade de carboneto que esses aços têm, que eles são quase uma cerâmica, tá? É lógico, quase uma cerâmica é um certo exagero. Mas tem um volume de carboneto tão grande, e sim, carboneto é uma cerâmica, gente, tá? Que eles chegam próximos de uma cerâmica, tá? Mas quais são os principais aços? São os carbonos. REX 121, Maxamet, Zemax, mas todos eles são aço carbono. Então, o aço carbono tem maior retenção de fio? Segundo os testes do Lerin, sim. Mas quando alguém fala, aço carbono tem maior retenção de fio do que aço inox, você acha que eles sequer imaginam a existência do Maxamet ou do REX 121? Não, gente, não. Eles estão falando do 52-100, do 1095, do 1075, do 51-60. É disso que eles estão falando. E eles estão falando besteira, mas besteira enorme. Ah, Cabral, mas você está falando do tratamento térmico de um metalurgista? Sim, mas eu estou falando do tratamento térmico de um metalurgista tanto para o aço carbono quanto para o aço inox. Ou seja, é o melhor tratamento térmico. Cabral, o que é o melhor tratamento térmico? Gente, em termos de lâmina, é o tratamento térmico que visa o menor tamanho possível do grão do aço. Por quê? Com o menor tamanho possível do grão do aço, todas as boas características para uma lâmina de corte são evidenciadas, são melhoradas, são alavancadas, tá? Então não dá para falar assim, não, o 420 dele teve um tratamento ótimo
e o 1095 teve um tratamento péssimo. Não, não é isso. Todos os aços tiveram o tratamento que ele considera o melhor possível para atingir o menor tamanho possível de grão de aço na matriz. Óbvio, esse tratamento térmico visa também o menor tamanho possível de carboneto. Nem sempre é possível, tá? Então, gente, só um exemplo bobo. Se você pegar uma faca, vamos pegar a dita faca de sobrevivência, tá? Que é a moda hoje em dia. Modelo tanto faz, é uma faca de sobrevivência. Não me importa se ela tem 3 milímetros de espinha, 5 milímetros de espinha, 7 milímetros de espinha, se é saber, se é full flat, não importa. Uma faca de sobrevivência, você pega duas idênticas. Uma em aço 1095 com 58 de dureza, que é a média, vamos considerar a média que tem por aí. 58 de dureza. Em aço 1095. Pega uma faca idêntica em aço... O 420 não chega a 58. Então vamos usar o 420 HC. O aço da Bank. Tá? Pega a mesma faca em aço 420 HC com os mesmos 58 RC de dureza. Pega 100 usuários de faca. Pergunta para 100 usuários, com exceção dos amigos do canal que já tem informação. Pega 100 usuários de faca. Pergunta: qual dessas duas facas, essa em 420 HC e 58 de dureza, que é exatamente igual a essa em 1095 com 58 de dureza? Qual dessas duas facas é melhor? 100, dentre os 100 perguntados vão dizer que é a 1095. Atentem para esse fato. 100 dos 100 vão dizer que é a 1095. Porque o 420 HC é porcaria, segundo eles. Aí você para pensar. O 1095 com 60 de dureza tem um toughness, uma robustez na escala do Lerin, vamos colocar de 8. Mas como 60, nós não estamos falando de 60, nós estamos falando de 58, esse 1095 com 58 de dureza deve ter um toughness, ou seja, uma robustez de cerca de 11 por aí. Vocês sabem qual a robustez do 420 HC com 58 de dureza? Nesses testes do Lerin. Então, é o mesmo padrão. Você não tem um aço comparado num padrão e outro comparado em outro. Não, é o mesmo padrão. Aí é que é importante a coisa. O 420 HC com 58 de dureza, que além de ter melhor retenção de fio do que o 1095, tá? E olha que aqui está a retenção de fio do HC, 420 HC com 58 de dureza, e do 1095 com 60, tá? O 1095 tem 310, o 420 HC tem 330, 340. A robustez do 420 HC com 58 de dureza, que é a mesma dureza que nós estamos considerando para o 1095, é 38. Ou seja, 4 vezes superior. Mas se quiser ser justo, 3 vezes 0,7 superior. Ou seja, se você precisa de uma energia X para fraturar a faca em 1095, não importa a espessura dela. Se ela tiver 2 milímetros, você precisa, um exemplo aqui, um chute, 20 de energia, a unidade que vocês quiserem. Se ela tiver 4 milímetros, você vai precisar provavelmente de 60 dessa energia. Mas se ela for em 420 HC com os mesmos 4 milímetros, você vai precisar de 3 vezes 60, eu não estou contando 3,7, estou contando só 3, você vai precisar de 180. Ou seja, ela é 3 vezes mais resistente à fratura. O que você espera de uma faca de sobrevivência? Que ela não te deixe na mão, que ela não quebre. E se o requisito principal é não quebrar, o 420 HC em mesma dureza que o 1095
é no mínimo 3 vezes mais resistente que ele. Tá? No mínimo 3 vezes mais resistente que ele. E aí? Como é que fica? Não, mas aí se usa 1095, como é que é o nome dela? As BKs usam 1095 e tal. Não pode o 420 ser melhor. Não pode não. Então o Larry está mentindo. Ele está pondo a reputação dele de metalurgista, jogando no lixo para desagradar os especialistas, os sobrevivencialistas, os colecionadores. Ah, gente, tá difícil de arrumar justificativa para as bobagens, hein? Tá difícil. A sorte dessa turma é que esse tipo de informação tem pouco alcance. Então, enquanto essa informação que eu estou passando para os amigos pegarem no site do Larry, vai atingir o quê? 100 pessoas, 200, 300, 500 pessoas, a bobagem perpetuada de que o 1095 é muito melhor do que o 420HC para qualquer coisa exceto inoxibilidade, é perpetuada para 10 mil, 20 mil, 100 mil pessoas. E aí, vocês acham que vai mudar alguma coisa? Não vai. Mas quem está tendo acesso a esse tipo de informação vai ter um esclarecimento melhor, vai poder fazer uma escolha melhor, tipo assim, quando ele vê uma faca lá, mas está lá 420HC, ele vai falar assim, não, mas peraí, não é S30V? Ah, o S30V é melhor do que o 420HC? Depende em quê? Em resistência à abrasão é. Em inoxibilidade, não, perde por um pouco, pouca coisa, mas perde. Mas em resistência à fratura, o S30V tem a metade, talvez um pouco menos do que a metade, ou um pouco mais do que a metade em resistência à fratura, em questão à robustez. E aí? Você vai escolher o quê? S30V para sobrevivência? Você ficou doido? Você ficou doido? O negócio é o 420HC. Ah, facão! Eu vou querer um facão em 1095 da Ontário. Esse facão quebra. Não, Cabral, não quebra não, porque ele não tem 58, ele tem 55 RC de dureza. Ele quebra. Se vocês procurarem, vocês vão achar vídeos na internet de gente comparando facão da Cold Steel em 1055, que é um aço ideal para facão, gente. É um aço ideal, com dureza de 50, 51, que é uma dureza ideal para facão, se você quer que o facão não quebre de jeito nenhum. O Ontário quebra e o Cold Steel tá nem aí. Mas não é o suficiente para a pessoa aprender. Ela continua na cabeça. Ah, não, deve ter tido um erro no tratamento técnico. Não teve erro nenhum, gente. É característica do aço. E aí como é que fica agora? Como é que o cuteleiro vai te cobrar 500 conto numa faca de 52,100 em detrimento de você comprar uma faca industrial em aço 440A da Gerber, que é mais resistente à fratura que a faca em 52,100 e tem maior retenção de fio. E custa, sei lá, deixa eu ver, $30 vezes 6, R$180. Com detalhe, vai ser difícil para burro enferrujar. Enquanto a outra você tem que cuidar dela direitinho. Então a outra quebra mais fácil, enferruja para burro, tem menor retenção de fio e custa mais caro. Por que você vai pagar? Fica complicado responder esse tipo de pergunta. Por exemplo, o cuteleiro, tem muito cuteleiro por aí, tá, gente? Não são todos, mas tem muito cuteleiro por aí que fala assim, não, aço damasco é muito melhor do que o aço simples, como faca. Mentira! Mentira! Ele é pior!
Se ele usa no damasco dele aço 1075, não importa para mim qual o aço que vai ser o prata. 15N20, não importa. O 1075 dá uma faca superior à faca em damasco que ele fez. Se ele usar o 1095, o 1095 dá uma faca superior à faca em damasco que ele fez. Se ele usar o 1084 sozinho dá uma faca superior. Se ele te vender a faca falando assim, olha, a estética dela é de cair o queixo, perfeito. Eu pessoalmente não gosto, tá? Não vejo nada demais no padrão de damasco. Nada, tá? Porque para mim faca é ferramenta, então eu não vejo nada demais. Mas respeito e acredito que quem gosta e acha bonito esteja certíssimo. Mas a única vantagem é essa. Só essa. É só estética. O aço carbono de alto carbono que ele usou para fazer o damasco vai dar uma faca superior em todos os sentidos, com exceção da estética e talvez um pouquinho na resistência à corrosão. Mas onde entra lá o aço carbono de alto carbono do clad que ele usou para fazer o damasco martelado, vai enferrujar do mesmo jeito. Então, gente, vocês veem como é que tem muita gente sendo enganada por aí, pagando 2 vezes mais, 30% mais, 50% mais, no mesmo modelo de faca, porque em damasco, achando que está com uma faca superior, do que aquela mesma faca feita no aço carbono que é usado naquele damasco. Não é uma faca superior, pelo contrário. Pelo contrário, em termos de corte, retenção de fio, ela é inferior. Mesmo que esse cuteleiro faça o melhor damasco do mundo, o tratamento térmico que ele der, se for o melhor do mundo, ainda vai ser inferior ao tratamento térmico que ele der naquele aço carbono que entrou naquele clad para fazer o damasco. Ou seja, a faca que, se ele usar o aço simples carbono que ele usou no clad, ele vai fazer uma faca superior. Mas ele não vai te falar isso. Se muito, ele vai falar assim, não, eu cobro mais no damasco porque dá mais trabalho. Então tá, se você quer pagar pelo trabalho dele para ter um negócio que é mais bonito, mas menos eficiente, isso é problema seu. Mas fique sabendo que você só está pagando por uma coisa que tem um padrão estético superior, se você valoriza isso, mas o desempenho é inferior. Nem igual dá para falar que é. Nem igual dá para falar que é. E o cuteleiro que falar que é igual, ele está mentindo. A pura verdade é essa. Ele está mentindo. Ah, Cabral, mas você tem que valorizar o trabalho que dá. Não, gente, eu não tenho que valorizar isso porque eu não valorizo estética nesse ponto de vista. Eu valorizo desempenho. É isso que eu valorizo. Então eu não quero saber se o cuteleiro se matou para fazer um aço damasco. Não é problema meu, eu não valorizo isso. Se ele tem duas... Eu não compro faca de cuteleiro artesanal, gente. Vamos deixar isso claro. Eu tenho algumas que eu comprei há década atrás no eBay por leilão. Eram preços de oportunidade. Tá? Mas eu não encomendo, não faço nada disso. Então, se o cuteleiro tem 2 modelos de faca, um em 1075, um bom aço, melhor, na minha opinião, muito melhor do que o 1095 para uma faca. Ele tem um modelo, vamos chamar de Hunter. Todas as especificações da de 1075 são exatamente iguais na de aço damasco que ele faz. Espessura, geometria, tudo igual. A de 1075 custa, vamos dizer, R$300. A de aço damasco custa 600. Eu pagaria 300 na de 1075, teria uma faca superior, com desempenho superior, e ainda estaria pagando mais barato. Eu poderia comprar 2 facas dessas pelo preço da outra. Ah não, Cabral, mas eu gosto da estética. Tá bom, você pode gostar, você tem dinheiro para gastar, perfeito, não sou eu que vou te chamar de bobo,
Você está satisfazendo um gosto, e isso é importante, é aquilo que eu falei. Quando você escolher a faca, escolha uma que você goste, que essa é que você vai usar, tá? Tá perfeito. Agora, só não me venha com a conversa fiada de que o Damasco é superior ao 1075. O Damasco em que ele usa aço 1075 é superior à faca em 1075 que ele faz, de modelo exatamente igual. Não é. É inferior, pelo contrário, é inferior. Tem menor retenção de fio quando em mesma dureza, tá? E mesma geometria. Essa é a pura realidade, gente. É a pura realidade. Aí, você tem também aqueles outros iludidos, né? O aço da moda agora é o 3V ou 4V. Ah, não, eu compro a faca em 4V porque é altamente resistente à fratura. E tem uma boa retenção de fio? Sim, ela tem uma retenção de fio melhor do que a dos aços carbono comum, porque ela tem lá 3% ou 4% de vanádio, que forma carbonetos que, como nós já vimos, são bem resistentes à abrasão. Então o fio dela, existe mais abrasão. Cabral, vamos dar um exemplo prático. Imaginemos, porque a Cold Steel não faz isso, que a Cold Steel produz uma faca, aquela... Oh, gente, como é que foge assim o modelo? Bom, os amigos vão saber do que eu estou falando. Ela tem empunhadura em Kraton e é um modelo igual a Falkniven. A Falkniven copiou o modelo. Me fugiu aqui completamente agora. Mas vamos dizer que tem essa faca em 4V, tá? Que custa, vamos dizer, $120. Não sei, eu estou chutando aqui. E vamos supor que a Cold Steel produzisse essa mesma faca, com as mesmas especificações e mesma dureza em torno aí de seus 58 RC, em 1075. Para os usos a que essa faca é mais utilizada, que seria uma faca de sobrevivência, tá? O aço 1075 é mais apropriado. Por quê? Porque se o 3V tem uma resistência à fratura com 58 RC em torno de 37, nesses testes do Larry, se eu não me engano é isso, 37 ou 40, o 1075 provavelmente vai ter 45. E aí? Você quer estar no mato com uma faca que não é mais difícil de afiar, ela te dá mais trabalho para afiar por causa dos carbonetos de vanádio, ou uma em 1075? Ambas vão rolar o fio exatamente igual. Ou seja, se o fio tiver que rolar, vai rolar igual na 1075 ou na 3V. Uma chairinha lisa, uma chara de cerâmica repõe esse fio. Agora, se o fio se degradou por fratura ou desgaste, a 1075 você repõe o fio com menos tempo. Não é que seja mais fácil, você leva menos tempo. E pode ser um pouco mais fácil você usar um abrasivo de mais baixa dureza, como um óxido de alumínio. Se você usar carborundo ou diamante, ele vai abradir os dois do mesmo jeito, só vai levar mais tempo para abradir o 3V por causa do vanádio. Por que você escolheria o 3V? Se a de 1075, se existisse, seria mais resistente à fratura. Eu mesmo já postei vídeo aqui mostrando a comparação dessa faca, acho que em SK5 e AUS8. O AUS8 resistiu melhor do que o SK5. E aí? Então, gente, é isso que os amigos têm que considerar. Informação de uma fonte confiável. Uma fonte que fez todos os testes nos mesmos parâmetros. Entendeu? Ele não fez um teste de fratura com uma barrinha de aço sem uma
indentação nela, que é o chamado Sharp Knot, né? Contra uma barrinha íntegra. Não, todos os testes foram feitos iguais. Então, não importa qual escala ele está usando, a escala vale a mesma coisa para todos os aços. Então, se numa escala um aço atinge 10 e o outro 5, significa que um aço tem um dobro, seja lá do que for, do que o outro. Porque um é 5, o outro é 10. Tá? Então, a pessoa não tem que ficar fazendo muito cálculo. É só acessar esse link que eu vou deixar abaixo e ver lá as tabelas. Salva a página toda ou salva só as imagens das tabelas, se quiser. Se não entende inglês, não tem problema. Só as tabelas vão ajudar os amigos. Tá? Para o amigo poder escolher a sua faca sem mistificação, sem enganação, sem informação errada, sem informação mentirosa, sem exagero. Ele vai saber a realidade. Eu estou falando que o desempenho de uma faca em 420, 455 RC é o mesmo de uma em 1095 com 60 ou 61 de dureza? Não. Eu estou falando que a resistência à abrasão do 420 é maior. Porém, num teste Catra. Quando a gente está falando em corte manual humano, nós estamos falando de uma série de forças que interferem nisso. Forças laterais, forças oblíquas. Então, como eu sempre digo, o principal fator de perda do fio em uso humano vai estar no rolamento. Então é mais fácil você rolar uma lâmina que tem só 55 de dureza do que uma que tem 60. Tá? Então, eu não estou mentindo para os amigos que o fio da 55 RC em 420 vai durar mais no uso do dia a dia do amigo. Ele provavelmente vai rolar muito mais depressa. Mas fio rolado é esse problema todo, Cabral? Não. Você passou na chara lisa, 2 passadinhas alternadas, uma de um lado, outra do outro, e ele realinhou. Ah, significa então que eu vou sempre escolher 420 com 55 de dureza ao invés do 1095 para uma faca? Não. Não significa isso não. Às vezes eu vou escolher o 1095. Tá? Então, por quê? Porque eu não quero que um fio role tão rápido. Então, tenham isso em mente. Quando nós estamos falando de rolamento, nós estamos falando de strength. Tá? Os americanos chamam de strength. Né? Que é a resiliência, a capacidade de sofrer uma força, deformar e voltar à geometria original. O strength é inversamente proporcional ao toughness. Ou seja, se você tem uma lâmina com alto toughness, alta robustez, o strength é mais baixo. E vice-versa, se você tem uma faca com alto strength, o toughness é mais baixo. São características, não posso dizer opostas, mas inversamente proporcionais. Se você sobe uma, você baixa a outra. Tá? Então os amigos têm que considerar tudo isso na hora de escolher uma lâmina. E é por isso que eu sempre falo, escolha a lâmina que mais te atrai, que mais te agrada. O aço é secundário, a não ser que você tenha um uso muito especializado. Você só corte materiais extremamente abrasivos. Aí entre um aço que é pouco resistente à abrasão e um que é muito resistente à abrasão, aí eu vou recomendar que você escolha o muito resistente à abrasão. Mas quem dos amigos só corta esse tipo de material? Porque eu que uso muito lâmina, e uso pra caramba, eu não saio de casa sem um relógio, sem uma lâmina no bolso. Meu uso mais comum é para cortar fruta, cascar fruta, cortar legume, cortar uma ou outra caixa de papelão, um pedaço de corda e tal, coisa básica, que qualquer aço 420 faz. Eu preciso de um Rex 121 para isso? Eu preciso de um Maxamet para isso? Com 70 de dureza, 69 de dureza? Não, não preciso. Se fosse um preço acessível, eu gostaria de ter? Gostaria, porque eu gostaria de ter todos os aços
para cutelaria. Só para ver qual é o desempenho deles. Eu tenho uma lâmina em ZDP 189, que é um aço inox, entre aspas. Na realidade ele não é inox, mas ele tem alto conteúdo de carbono, de cromo, perdão. Mas uso pouco, por quê? Porque comparado a aços que eu uso mais, como o 13C26, a West 8, 14C28N, 440C, ele é muito mais susceptível à fratura do que esses aços. Então, eu sei que se eu fizer uma bobagem com esse canivete, ele pode quebrar. Com os outros, dificilmente. Dificilmente. Ah, mas o fio desse aí é muito mais resistente à abrasão. É verdade. Mas para os meus usos e os meus hábitos de retoque, não vai fazer muita diferença. Então, eu acho que era isso por esse vídeo, tá? Que os amigos abram seus horizontes, guardem esse artigo, consultem esse artigo e vão ver como é que tem muita mistificação nesse meio, gente. Muita mistificação, muita enganação, muita desinformação. E na quase totalidade das vezes, quando vem de um profissional, o fito é puramente econômico. Ele só quer ganhar às suas custas. Ah, ele está pensando em me oferecer um material melhor. Bobagem. Ele está querendo ganhar dinheiro às suas custas. Pela sua falta de informação, sua falta de conhecimento. E provavelmente dele também, tá? Ele repete as mesmas bobagens que ele sempre ouviu. Então isso é para abrir os horizontes dos amigos. Não se esqueçam, os links vão estar na descrição do vídeo e no comentário fixado em primeiro lugar, que é para os amigos terem fácil acesso. Entrem na página, salvem a página do Lerim. Se não conseguir salvar a página, não sei por que motivo, salvem as tabelas, são imagens. Salvem as tabelas. Vão ser de muita ajuda para os amigos e vão economizar dinheiro para os amigos. A verdade é essa. Tá ok? Um abraço a todos.